Não temos onde dormir. Podemos ficar aqui? Os gêmeos imploraram ao milionário que travou na porta. Segredos do passado vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. A chuva de março caía com a fúria típica do verão paulistano, transformando as ruas do Itaim Bibi em rios temporários que refletiam as luzes neon dos prédios residenciais. No 47º andar da Torre Millennium, Rafael Augusto Montenegro observava pela janela panorâmica de sua cobertura o caos urbano se desenrolar. Lá embaixo, com seus 42 anos bem vividos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e ombros largos que preenchiam o roupão de seda italiana, ele representava a personificação do sucesso empresarial brasileiro. O apartamento era um reflexo perfeito de sua personalidade, minimalista ao extremo, com móveis de design europeu em tons neutros, obras de arte cuidadosamente selecionadas e nenhum objeto fora do lugar. O cheiro de seu café etíope especial ainda pairava no ar, misturado ao aroma sutil de seu perfume francês. Tudo em sua vida seguia uma ordem meticulosa, desde o horário das refeições até a organização de suas gravatas por cor e tecido. Rafael havia construído seu império financeiro com as próprias mãos. Nascido em um orfanato em Santos, aprendeu desde cedo que controle e independência eram as únicas garantias de sobrevivência. Aos 25 anos, já possuía uma pequena empresa de consultoria. Hoje, sua Montenegro Holdings controlava dezenas de empresas em setores que iam desde tecnologia até agronegócios, movimentando bilhões de reais anualmente. O som da televisão, sintonizada no Jornal da Globo, criava uma trilha sonora familiar para sua rotina noturna. Era exatamente 23:17 Mimin. Ele sabia disso porque verificava o relógio suíço no pulso compulsivamente. Estava prestes a seguir para o quarto quando 3 batidas secas e urgentes ecoaram pela porta principal. Rafael franziu o senho. Em 15 anos morando naquele endereço, jamais havia recebido visitas não anunciadas, especialmente em horários inadequados. O porteiro tinha ordens rígidas de não permitir a subida de qualquer pessoa sem sua autorização prévia. Aproximou-se do interfone, mas as batidas se repetiram, agora mais insistentes. Quem poderia ser a essa hora? Murmurou para si mesmo, uma pontada de irritação colorindo sua voz grave. Desativou o alarme e abriu a pesada porta de madeira maciça. A visão que o aguardava, do outro lado, o fez paralisar completamente. 2 adolescentes idênticos, com cerca de 15 anos, estavam encharcados da cabeça aos pés. Seus cabelos castanho escuros grudavam no rosto, e as roupas simples, camisetas brancas e calças jeans desbotadas, gotejavam água no mármore italiano do corredor. Os meninos eram magros demais para a idade, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência madura que contrastava com a vulnerabilidade da situação. Um deles, ligeiramente mais alto, segurava uma mochila escolar encharcada contra o peito. O outro apertava um caderno plastificado como se fosse um tesouro. "Seu Rafael?" perguntou o garoto com a mochila, a voz tremendo tanto pelo frio quanto pela emoção. "Eu sou Pedro, e este é o Paulo. A gente é filho da dona Conceição. Ela trabalhou na sua casa por muito tempo." A menção do nome atingiu Rafael como um soco no estômago. Conceição Aparecida da Silva. Uma mulher de 40 e poucos anos, sempre sorridente, que havia cuidado de sua casa com dedicação maternal por 15 anos. Lembrava-se perfeitamente de seu último dia de trabalho, há 3 anos, quando ela havia pedido demissão para acompanhar os filhos gêmeos em uma mudança para o interior de Minas Gerais. "Não temos onde dormir", continuou Paulo, o garoto com o caderno, sua voz quase um sussurro. "Podemos ficar aqui? Só por essa noite, a gente promete.
Rafael sentiu o mundo parar ao seu redor. O som da chuva que batia contra as janelas panorâmicas pareceu amplificar, criando uma trilha sonora dramática para aquele momento surrealista. Seus olhos percorreram os rostos dos meninos, procurando sinais de semelhança com Conceição. Estava ali, a mesma determinação nos olhos, a mesma postura digna mesmo em circunstâncias adversas. Dona Conceição, onde está sua mãe? Perguntou ele, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Pedro e Paulo se entreolharam. Uma comunicação silenciosa que só gêmeos conseguem compreender. Foi Pedro quem respondeu, baixando o olhar para as poças d'água que se formavam aos seus pés. Ela teve um problema, seu Rafael. Está no hospital em Belo Horizonte. Os médicos disseram que vai ficar bem, mas... A voz do garoto falhou. Não tínhamos para onde ir, completou Paulo. Nossa avó morreu mês passado e não conhecemos mais ninguém em São Paulo. A mãe sempre falava do senhor. Dizia que o senhor era uma pessoa boa, mesmo sendo meio sério. Rafael permaneceu imóvel no batente da porta, como se tivesse virado uma estátua. Sua mente, sempre tão organizada e eficiente, entrou em completo branco. Aquela situação estava completamente fora de qualquer cenário que ele havia planejado ou controlado. 15 anos de vida meticulosamente estruturada pareciam desmoronar diante de 2 adolescentes ensopados pedindo abrigo. O cheiro da chuva misturado com o aroma do café ainda quente criava uma atmosfera quase onírica. Os garotos tremiam visivelmente, suas respirações formando pequenas nuvens de vapor no ar condicionado do corredor. Rafael notou que ambos carregavam mochilas escolares e que, apesar da situação desesperadora, suas roupas estavam limpas e seus cabelos bem cortados, sinais de que Conceição havia cuidado bem deles até recentemente. Seu Rafael, Pedro insistiu suavemente, a educação evidente mesmo no desespero. A gente pode dormir no chão, não precisa de cama, só não queremos ficar na rua. A polícia disse que menores de idade não podem ficar em albergues sem responsável. A menção da polícia fez Rafael sair do transe. Imaginou os meninos perambulando pelas ruas violentas de São Paulo, tentando encontrar abrigo, e uma sensação estranha e desconfortável se instalou em seu peito. Era algo que não sentia há décadas. Preocupação genuína por outras pessoas. Entrem, disse, finalmente recuando para abrir espaço. Vocês estão encharcados. Vão ficar doentes se continuarem assim. A gratidão que iluminou os rostos dos gêmeos foi tão intensa que Rafael teve que desviar o olhar. Não estava acostumado a ser o herói de ninguém. Sua generosidade, quando existia, sempre foi silenciosa e distante. Transferências bancárias anônimas, doações através de contadores, ajudas que nunca revelavam sua identidade. Muito obrigado, seu Rafael, disseram os dois em uníssono, suas vozes carregadas de alívio e emoção. Enquanto os observava entrando em seu santuário particular, Rafael sentiu que algo fundamental havia mudado para sempre em sua existência, cuidadosamente controlada. Os garotos pararam no hall de entrada, gotejando sobre o mármore caro, olhando ao redor com uma mistura de admiração e desconforto. Aquela noite de março marcava o início de uma jornada que transformaria não apenas suas rotinas, mas a própria essência de quem Rafael Montenegro acreditava ser. O amanhecer de março em São Paulo trouxe consigo a primeira manhã estranha na vida perfeitamente organizada de Rafael Montenegro. Às 5h, como sempre, seu despertador suíço emitiu o som discreto que o acordava há 15 anos. Mas desta vez, ao se dirigir à cozinha gourmet para preparar seu café, etíope encontrou 2 adolescentes dormindo profundamente no sofá de couro italiano de R$40 mil. Pedro estava encolhido como um filhote, abraçando um travesseiro decorativo, enquanto Paulo dormia de bruços,
com um dos braços pendurado para fora do estofado. Seus cabelos bagunçados e as roupas emprestadas, duas camisetas suas que ficaram enormes nos corpos magros, criavam uma cena que Rafael jamais imaginara presenciar em seu apartamento. A noite anterior havia sido um turbilhão de decisões improvisadas. Depois de entrar, os meninos tomaram banhos quentes em sequência, usando seu banheiro de mármore Carrara pela primeira vez, desde que fora inaugurado. Rafael oferecera roupas limpas e preparara sanduíches de peito de peru, a única comida caseira que sabia fazer. Durante a refeição improvisada, os gêmeos contaram fragmentos de sua história. Nossa mãe disse que precisava viajar para resolver uns problemas de família, Pedro havia explicado, mastigando o sanduíche com a fome de quem não comia há horas. Mas já faz uma semana que ela não liga. O dinheiro que ela deixou acabou anteontem. Tentamos ficar no albergue da Sé, mas disseram que menores precisam de responsável, complementou Paulo, seus olhos espertos observando cada detalhe do apartamento luxuoso. Aí a gente lembrou da mãe falando do senhor. Agora, observando-os dormir, Rafael sentiu uma mistura confusa de proteção e pânico. Sua rotina matinal era sagrada. Café forte, leitura dos jornais internacionais, banho de 20 minutos exatos e saída para o escritório às 7h15. Como funcionaria isso com 2 adolescentes em casa? O barulho sutil da cafeteira italiana despertou Pedro, que abriu os olhos lentamente, desorientado. Quando se lembrou onde estava, um sorriso tímido iluminou seu rosto. "Bom dia, seu Rafael", sussurrou, tentando não acordar o irmão. "Desculpa a gente ter invadido sua casa assim." "Não foi invasão", Rafael respondeu mais gentilmente do que esperava. "Vocês foram convidados." Pedro se sentou no sofá, penteando os cabelos com os dedos. Era impressionante como, mesmo em roupas emprestadas e com o rosto ainda marcado pelo sono, o garoto mantinha uma dignidade natural que lembrava muito Conceição. "Seu Rafael, o senhor já pensou no que vai fazer com a gente?" perguntou Pedro, com uma maturidade que contrastava com seus 15 anos. "Não queremos atrapalhar sua vida. A mãe sempre disse que o senhor é uma pessoa muito ocupada e importante." A pergunta atingiu Rafael em cheio. Durante a madrugada, entre os poucos momentos em que conseguiu dormir, essa questão havia martelado sua mente. Tecnicamente deveria levá-los ao conselho tutelar. Era o procedimento correto, legal, responsável, mas a imagem dos meninos sendo separados ou enviados para abrigos temporários criava um nó no estômago que ele não conseguia ignorar. "Primeiro vamos resolver o básico", disse Rafael, servindo o café em xícaras de porcelana. "Vocês precisam ir à escola?" "Sim, senhor." Paulo havia acordado e se juntou à conversa, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Estamos no primeiro ano do ensino médio. Eu amo matemática e física, e o Pedro é artista, desenha igual a um profissional." "Não, sou artista, Paulo", Pedro protestou corando. "Só gosto de desenhar." "Ele é modesto", insistiu Paulo, levantando-se para pegar algo da mochila ainda úmida. "Olha isso aqui." Paulo abriu um caderno plastificado e mostrou desenhos a carvão de uma qualidade surpreendente. Eram retratos realistas, paisagens urbanas detalhadas e esboços arquitetônicos que demonstravam uma compreensão avançada de perspectiva e proporção. Rafael segurou o caderno, impressionado. Os traços eram precisos, maduros, revelando um talento natural que poucos adolescentes possuíam. Um dos desenhos mostrava a fachada de um prédio com detalhes estruturais que evidenciavam conhecimento técnico. "Você fez isso?" perguntou a Pedro, genuinamente surpreendido. "É só um hobby", Pedro respondeu timidamente. "Gosto de desenhar prédios e pessoas. Às vezes imagino como seria ser arquiteto." "E eu vou ser engenheiro", declarou Paulo com convicção. "Já sei cálculo diferencial e integral."
Aprendi sozinho pela internet. Rafael os observou com atenção renovada. Não eram apenas dois adolescentes em situação de vulnerabilidade. Eram jovens brilhantes, com sonhos e talentos específicos. A responsabilidade que sentia crescer em seu peito era diferente de qualquer coisa que já experimentara. O interfone tocou, interrompendo o momento. Era Margaret, sua assistente executiva, avisando que subiria com documentos urgentes para revisão antes da reunião das 8h13 em Melbourne. Merda, murmurou Rafael, lembrando-se subitamente do mundo corporativo que o aguardava. Escutem vocês dois. Minha assistente vai subir agora. Ela é complicada. É melhor ficarem quietos no quarto de hóspedes até eu resolver essa situação. Os gêmeos se entreolharam com aquela comunicação silenciosa particular deles. Seu Rafael, disse Pedro cuidadosamente, o senhor tem vergonha da gente? A pergunta cortou como uma lâmina. Rafael parou no meio da sala, confrontado por uma honestidade brutal que não estava acostumado a enfrentar. Vergonha? Não era exatamente isso, mas o que era então? Medo de julgamento? Preocupação com sua imagem profissional? Impecável? Não é vergonha, respondeu finalmente a voz mais baixa. É que minha vida profissional e pessoal são muito separadas. Sempre foram. Entendemos, disse Paulo, pegando a mão do irmão. Vamos para o quarto. Não queremos causar problemas. Quando a porta do elevador se abriu e Margarete entrou com sua postura impecável, salto alto ecoando no mármore e tailleur cinza perfeitamente ajustado, Rafael sentiu-se como se estivesse vivendo duas vidas paralelas. Ela tinha 35 anos, cabelos loiros sempre presos em um coque severo e olhos azuis que pareciam calcular o valor de cada objeto ao seu redor. Bom dia. Rafael! Disse ela, usando o primeiro nome com a intimidade profissional cultivada ao longo de 5 anos de trabalho conjunto. Trouxe os contratos da fusão com a empresa de logística. Precisamos revisar antes da reunião com os japoneses. Claro, Rafael respondeu, mas sua atenção estava dividida. Podia ouvir ruídos sutis vindos do quarto de hóspedes, sussurros baixos e o som de pés descalços no piso de madeira. Margarete espalhou os documentos na mesa de jantar de vidro, mas seus olhos percorriam o ambiente com curiosidade incomum. Você parece diferente hoje, observou ela, seus olhos se estreitando. Dormiu mal? E por que há 2 xícaras de café na pia? Rafael sentiu o coração acelerar. Margarete tinha um olho clínico para detalhes. Era uma das qualidades que a tornavam uma assistente excepcional, mas também perigosamente observadora. Recebi uns documentos ontem à noite. Fiquei acordado revisando, mentiu suavemente, dirigindo-se à pia para lavar as xícaras extras. Naquele momento, um ruído mais alto ecoou do quarto, algo como um livro caindo no chão. Margarete ergueu uma sobrancelha perfeitamente depilada. Tem alguém aqui, Rafael? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir, e Rafael percebeu que sua vida cuidadosamente compartimentalizada estava começando a desmoronar, de maneiras que ele jamais poderia ter previsto. O silêncio que se seguiu à pergunta de Margarete pareceu durar uma eternidade. Rafael sentiu o suor frio escorrer pela nuca, enquanto tentava formular uma resposta que não soasse como mentira descarada. Do quarto de hóspedes, nenhum ruído. Os gêmeos claramente haviam percebido a tensão e se escondiam em silêncio absoluto. É o técnico da televisão, Rafael improvisou, odiando-se pela mentira patética. Problema no sistema de som da sala de home theater. Margarete o estudou com aquele olhar penetrante que usava durante negociações complexas. Seus olhos azuis percorriam cada detalhe da sala, desde as almofadas desalinhadas no sofá até a marca de água no mármore onde os meninos haviam gotejado na noite anterior.
técnico às 6 da manhã? Questionou ela, caminhando lentamente em direção ao corredor dos quartos. Que serviço eficiente! Margarete, vamos focar nos documentos. Rafael tentou redirecioná-la, sua voz saindo mais tensa que o habitual. A reunião com os japoneses é em 2 horas. Ela parou e se virou para ele, um sorriso calculado nos lábios vermelhos perfeitamente delineados. Rafael Montenegro, nervoso. Isso é novidade, disse ela, voltando para a mesa, mas mantendo o olhar suspeito. Em 5 anos trabalhando juntos, nunca te vi assim. O que está acontecendo? Antes que Rafael pudesse responder, seu celular vibrou com uma ligação. O nome Dr. Henrique Carvalho, Hospital São Rafael, piscava na tela. Rafael franziu o senho. Não conhecia nenhum médico com esse nome. Com licença, murmurou, atendendo a ligação e se afastando para a varanda. Alô? Rafael Montenegro? A voz do outro lado era grave e preocupada. Sim, quem está falando? Dr. Henrique Carvalho, neurologista do Hospital São Rafael em Belo Horizonte. Estou ligando sobre Conceição Aparecida da Silva. Ela nos deu seu contato como referência de emergência. O mundo de Rafael parou. Conceição, o que aconteceu com ela? Ela sofreu um traumatismo craniano grave em um acidente de ônibus há 1 semana. Esteve em coma induzido, mas acordou ontem à noite. O problema é que ela está apresentando amnésia retrógrada severa. Não se lembra dos últimos 15 anos de sua vida. Rafael se apoiou no vidro da varanda, as pernas subitamente fracas. Ela não se lembra dos filhos? Exatamente. Quando mencionamos os gêmeos Pedro e Paulo, ela insistiu que não tem filhos. Sua última memória é de quando tinha 25 anos trabalhando em uma casa de família em Santos. Por isso preciso falar com o senhor. Ela mencionou que trabalhou para uma família Montenegro. Meu Deus, Rafael sussurrou. E quanto tempo pode durar essa amnésia? É imprevisível. Pode ser semanas, meses ou permanente. Por isso é crucial manter uma rotina familiar próxima. Os meninos estão com o senhor? Rafael olhou através do vidro da varanda para dentro da sala, onde Margarete folheava documentos, mas claramente prestava atenção na conversa. Sim, estão comigo. Perfeito. Vou enviar relatórios médicos por e-mail. É importante que eles saibam que a mãe está viva, mas também precisam ser preparados psicologicamente para a situação. Quando Rafael encerrou a ligação, suas mãos tremiam ligeiramente. Conceição, a mulher que havia cuidado de sua casa com carinho maternal por 15 anos, não se lembrava dos próprios filhos. Os gêmeos não eram apenas temporariamente órfãos. Sua mãe havia, em essência, desaparecido mesmo estando viva. Más notícias? Margarete perguntou quando ele retornou à sala, sua voz carregada de falsa preocupação. Assuntos pessoais, Rafael respondeu secamente, mas sua mente trabalhava freneticamente. Como contaria isso aos meninos? Como explicaria uma situação tão complexa e dolorosa? Naquele momento, a porta do quarto de hóspedes se abriu silenciosamente e Pedro apareceu no corredor, usando uma das camisetas de Rafael que ficara enorme em seu corpo magro. Seus cabelos estavam bagunçados e ele segurava um copo d'água, claramente tentando ir até a cozinha discretamente. Margarete se virou e o viu imediatamente. Que interessante, disse ela lentamente, seus olhos se estreitando como os de um predador que acabara de avistar a presa. O técnico parece bem jovem e bem à vontade com suas roupas, Rafael. Pedro congelou no corredor como um veado diante dos faróis de um carro. Seus olhos se encontraram com os de Rafael, uma mistura de desculpa e pânico evidente na expressão jovem. Seu Rafael, Pedro disse hesitante. Desculpa, eu só queria um pouco d'água. A máscara de profissionalismo de Margarete caiu completamente. Ela olhou de Pedro para Rafael, depois de volta para Pedro, seu cérebro processando rapidamente a situação.
Quem é este garoto, Rafael? Perguntou ela, sua voz agora fria como gelo. E não me venha com história de técnico, porque obviamente não é. Rafael sentiu que havia chegado ao ponto sem retorno. Podia continuar mentindo e criar uma situação ainda mais complicada. Ou podia enfrentar a verdade e lidar com as consequências. Olhou para Pedro, que o observava com uma confiança tocante, apesar do medo evidente. É o Pedro, disse Rafael finalmente. Filho da Conceição, minha antiga empregada doméstica. Conceição? Margarete repetiu, surpresa genuína colorindo sua voz. A mulher que trabalhava aqui antes de eu começar, pensei que ela tivesse se mudado para o interior. Se mudou, confirmou Rafael. Mas aconteceu uma emergência médica. Os meninos precisavam de um lugar para ficar temporariamente. Paulo apareceu na porta do quarto, atraído pelas vozes. Era impossível não notar que eram gêmeos idênticos, e Margarete os observou com uma expressão indecifrável. Meninos? Plural? Ela perguntou, sua voz subindo uma oitava. Este é o Paulo, Rafael apresentou resignado. Pedro e Paulo, gêmeos, têm 15 anos. Margarete se levantou da mesa, caminhando lentamente em direção aos adolescentes, como se fossem espécimes raros em um laboratório. Seus saltos ecoavam no silêncio tenso da sala. Interessante, murmurou ela. E onde exatamente eles estão ficando temporariamente? Aqui, Rafael respondeu, sua voz ganhando uma firmeza defensiva que o surpreendeu. No quarto de hóspedes. Rafael Montenegro, disse Margarete lentamente, um sorriso estranho brincando em seus lábios. Você está abrigando 2 menores de idade em seu apartamento sem documentação legal ou tutoria oficial? O tom de sua voz fez um alarme disparar na mente de Rafael. Não era preocupação maternal ou profissional. Era algo diferente, mais calculado. Algo que soava perigosamente como uma oportunidade. É uma situação temporária, ele disse cuidadosamente. Oh, tenho certeza de que é, Margarete respondeu, seus olhos brilhando com uma luz que Rafael não conseguia decifrar. Muito interessante mesmo. Pedro e Paulo se entreolharam com sua comunicação silenciosa habitual, mas desta vez Rafael percebeu medo real em seus rostos jovens. Eles também haviam captado algo sinistro no tom de Margarete. A manhã que havia começado com a revelação devastadora sobre Conceição, agora carregava uma nova camada de complexidade. Rafael sentiu que estava sendo observado, avaliado e, de alguma forma, que havia se tornado vulnerável de uma maneira que não compreendia completamente. O jogo havia mudado e ele não estava certo de ainda conhecer as regras. 2 semanas se passaram desde a chegada dos gêmeos e a rotina da cobertura no Itaim Bibi havia se transformado de maneira irreconhecível. Rafael descobriu que adolescentes de 15 anos possuíam uma energia que desafiava todas as suas noções de organização temporal. Pedro desenhava constantemente guardanapos, margens, de jornais, qualquer superfície disponível se tornava tela para sua arte. Paulo havia transformado a mesa de jantar de vidro em uma estação de estudos permanente, com livros de matemática avançada espalhados entre equações rabiscadas em cadernos. O apartamento, antes silencioso como um mausoléu, agora ecoava com sons de vida. Discussões animadas sobre teoremas de cálculo, risadas durante filmes assistidos na televisão de 75 polegadas e o barulho constante de lápis arranhando papel. Rafael se surpreendia ao perceber que não sentia irritação. Pelo contrário, uma estranha sensação de completude havia se instalado em seu peito. Na empresa, porém, a situação era diferente. Margarete havia se tornado uma presença ainda mais assídua, aparecendo em horários cada vez mais irregulares com desculpas sobre documentos urgentes ou reuniões de última hora. Seus olhos azuis observavam tudo com uma intensidade que deixava Rafael desconfortável. Você está diferente, Rafael,
comentou ela numa tarde de março, enquanto organizava contratos na mesa de reuniões do escritório. Mais distante, menos focado. Rafael continuou digitando em seu notebook, tentando ignorar a provocação sutil. Estou focado, Margarete. Os resultados do trimestre provam isso. Não estou falando de números, ela insistiu, aproximando-se de sua mesa. O perfume francês dela, intenso e enjoativo, invadiu o espaço pessoal dele. Estou falando de você como pessoa. Parece que tem outras prioridades ocupando sua mente. A porta do escritório se abriu, interrompendo a conversa tensa. Era Carlos Mendonça, o porteiro do edifício, um homem de 50 anos com expressão preocupada. Desculpe incomodar, seu Rafael, mas preciso falar com o senhor sobre os meninos. Rafael sentiu o estômago apertar. O que houve, Carlos? A síndica recebeu algumas reclamações, disse Carlos baixando a voz. Alguns moradores estão incomodados, dizendo que é irregular ter menores de idade sem documentação adequada no prédio. Margarete se virou, lentamente, um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Que situação delicada, Rafael. Quem está reclamando? Rafael perguntou, ignorando o comentário de sua assistente. A dona Lucrécia, do 42º andar, e o Dr. Sandoval, do 45º. Carlos respondeu, claramente constrangido. Eles querem apresentar uma moção na próxima reunião de condomínio. Rafael conhecia bem os vizinhos mencionados. Lucrécia era uma viúva rica de 70 anos, racista disfarçada, que sempre fazia comentários inadequados sobre certas pessoas no elevador. Sandoval era um médico aposentado, igualmente preconceituoso, que considerava o prédio sua propriedade particular. E o que você acha, Carlos? Rafael perguntou diretamente. Carlos hesitou, suas mãos grossas mexendo no boné de trabalho. Olha, seu Rafael, com todo respeito, os meninos são educados, não fazem barulho, não incomodam ninguém. Mas a senhora Lucrécia tem razão numa coisa. A situação deles não é oficial, né? A observação atingiu Rafael como uma pedra. Carlos tinha razão. Tecnicamente, ele estava abrigando 2 menores sem autorização legal. Se alguém quisesse criar problemas, teria munição suficiente. Obrigado por me avisar, Carlos, disse Rafael. Vou resolver isso. Depois que o porteiro saiu, Margarete permaneceu na sala, seus olhos brilhando com uma satisfação mal disfarçada. Problemas no paraíso? Perguntou ela, fingindo organizar papéis. Nada que não possa ser resolvido, Rafael respondeu secamente. Claro que pode, ela concordou, mas sua voz carregava um tom de falsa preocupação. Embora seja uma situação bastante vulnerável, não acha? Um homem solteiro, rico, morando com 2 adolescentes sem documentação legal. As pessoas podem interpretar mal. O comentário fez Rafael parar de digitar e olhar diretamente para ela. O que você está insinuando, Margarete? Nada, ela disse rapidamente, erguendo as mãos em gesto de inocência. Apenas observando que, em tempos de redes sociais e cancelamento, a reputação é um ativo frágil, especialmente para alguém em sua posição. Rafael sentiu uma frieza se espalhando pelo peito. Havia algo calculado na forma como Margarete escolhia as palavras, como se estivesse testando o terreno para algo maior. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade profissional, disse ele firmemente. Não, claro que não, Margarete concordou suavemente. Mas afeta sua disponibilidade. Você tem saído mais cedo, faltado a alguns eventos de networking, recusado jantares de negócios. Isso é notado pelo conselho. Era verdade. Rafael havia modificado sua agenda para jantar com os gêmeos, para ajudar Paulo com matemática e observar Pedro desenhar. Pela primeira vez em décadas, sua vida pessoal competia com compromissos profissionais. Os resultados da empresa continuam excepcionais, ele argumentou. Por enquanto,
Margarete disse, e desta vez não havia fingimento em sua voz. Era uma ameaça sutil, mas clara. Mas liderança é sobre mais que números, Rafael. É sobre presença, dedicação integral, foco exclusivo. Rafael a observou com atenção renovada. Em 5 anos de trabalho conjunto, Margarete sempre fora ambiciosa, mas agora percebia algo diferente. Uma sede de poder que ia além da ambição normal. Ela estava mapeando suas vulnerabilidades, procurando pontos de pressão. Estou curioso, disse ele lentamente. Qual é exatamente sua sugestão para resolver essa situação delicada? Os olhos de Margarete brilharam. Bem, existem instituições especializadas em cuidar de menores em situação de risco. Lares temporários, famílias adotivas preparadas. Seria o mais responsável, não acha? E deixaria minha vida livre de complicações, Rafael completou, compreendendo o subtexto. Exato. Margarete sorriu. Você voltaria a ser o CEO focado e dedicado que sempre foi, sem distrações emocionais desnecessárias. Rafael se levantou da mesa, caminhando até a janela panorâmica que oferecia vista para a Avenida Faria Lima. Lá embaixo, o trânsito paulistano fervia sob o sol forte de março. Pensou em Pedro e Paulo, provavelmente fazendo lição de casa, na mesa de jantar, transformando sua cobertura pristina em um lar verdadeiro pela primeira vez. Você tem filhos, Margarete? Perguntou sem se virar. Não, ela respondeu, surpresa pela mudança de direção. Nunca quis. Criança atrapalha a carreira. E família? Você tem família? Meus pais moram em Portugal. Nos falamos 2 vezes por ano. Rafael se virou para encará-la. Então você não entende. Entender o quê? O que significa ser responsável por alguém além de si mesmo? O que significa ter pessoas que dependem de você por razões que vão além de salário ou benefícios profissionais? A expressão de Margarete endureceu. Rafael, você não é pai desses meninos. Você é um homem rico que se deixou comover por uma situação temporária. Isso não é amor paternal. É culpa mal direcionada. A frieza das palavras dela cristalizou algo na mente de Rafael. Pela primeira vez, enxergou Margarete não como uma assistente eficiente, mas como uma pessoa fundamentalmente diferente dele. Alguém que havia escolhido uma vida de isolamento calculado e estava tentando puxá-lo de volta para esse mesmo vazio. Acho que já conversamos o suficiente por hoje, disse ele. Sua voz ganha um tom de autoridade que não usava há semanas. Margarete se levantou, organizando seus papéis com movimentos precisos. Claro, mas pense no que discutimos, Rafael. Algumas decisões não podem ser adiadas indefinidamente. Depois que ela saiu, Rafael permaneceu na janela, observando as luzes da cidade se acenderem conforme o sol se punha. Sentia que estava sendo pressionado de múltiplas direções. Os vizinhos preconceituosos, a situação legal irregular dos meninos e agora Margarete com suas insinuações veladas. Mas também sentia algo mais, uma determinação crescente de proteger Pedro e Paulo. Não porque fosse obrigado, mas porque pela primeira vez em 42 anos havia encontrado algo que valia, mas que controle total sobre sua própria existência. O Hospital São Rafael em Belo Horizonte cheirava a desinfetante e esperança em doses iguais. Rafael dirigiu pelas 6 horas de estrada desde São Paulo com Pedro e Paulo no banco traseiro de seu BMW preto. O silêncio pesado entre eles quebrado, apenas pelo som do GPS indicando direções e pela respiração ansiosa dos gêmeos. A decisão de fazer a viagem havia surgido na noite anterior, quando Rafael finalmente contou aos meninos sobre a ligação do Dr. Henrique Carvalho. A reação deles foi devastadora e tocante ao mesmo tempo. Pedro chorou, silenciosamente enquanto desenhava retratos da mãe de memória.
e Paulo se fechou em cálculos matemáticos obsessivos, como se pudesse resolver o problema da amnésia através de equações. Ela vai se lembrar da gente, não vai? Paulo perguntou pela 10ª vez enquanto caminhavam pelos corredores do hospital. O médico disse que é possível, Rafael respondeu, embora sua própria esperança estivesse abalada pelas conversas telefônicas com o neurologista. O Dr. Henrique Carvalho era um homem alto e magro de cerca de 45 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos gentis por trás de óculos de armação dourada. Ele os recebeu no corredor da ala neurológica com a expressão grave de quem havia dado muitas notícias difíceis durante a carreira. Senhor Montenegro, cumprimentou apertando a mão de Rafael firmemente. E estes devem ser Pedro e Paulo. Os gêmeos se apresentaram educadamente, mas Rafael notou como suas mãos tremiam ligeiramente. O médico os guiou até uma sala de reuniões pequena e arejada, com vista para um jardim interno, onde pacientes em cadeiras de rodas tomavam sol da tarde. Antes de vocês verem sua mãe, Dr. Carvalho começou, dirigindo-se principalmente aos meninos. Preciso explicar exatamente o que está acontecendo com ela. Ele abriu um prontuário médico grosso, repleto de exames e anotações. Conceição sofreu o que chamamos de traumatismo crânioencefálico grave. O cérebro, quando sofre esse tipo de impacto, às vezes protege a pessoa apagando memórias traumáticas ou recentes. Mas ela pode melhorar? Pedro perguntou, sua voz quase um sussurro. É possível, o médico respondeu honestamente. Já vi pacientes recuperarem completamente a memória após semanas ou meses, mas também já vi casos onde a amnésia se torna permanente. No caso de sua mãe, ela se lembra claramente de sua vida até os 25 anos. Depois disso, é como se os últimos 15 anos simplesmente não existissem. Rafael sentiu o peito apertar. Isso significa que ela não se lembra de ter tido filhos? Exato. Em sua mente, ela ainda é uma jovem solteira que trabalha como doméstica em Santos. Quando mencionamos que tem filhos gêmeos de 15 anos, ela fica confusa e às vezes agitada, insistindo que isso é impossível. Paulo puxou o caderno que carregava sempre consigo e começou a rabiscar equações nervosamente. Era seu mecanismo de defesa quando se sentia sobrecarregado emocionalmente. Como devemos nos comportar com ela? Rafael perguntou. Dr. Carvalho se inclinou para a frente, suas mãos entrelaçadas, sobre a mesa, com muito cuidado. Forçar memórias pode ser contraproducente. O ideal é deixá-la nos conhecer novamente, como se fossem pessoas novas em sua vida. Às vezes, conexões emocionais podem despertar lembranças que a mente racional bloqueou. Eles caminharam pelo corredor em direção ao quarto 312, os sapatos de Rafael ecoando no piso de linóleo, enquanto os tênis dos gêmeos faziam ruídos surdos e ansiosos. Rafael notou como os meninos se aproximaram um do outro, suas mãos quase se tocando, uma busca instintiva por conforto mútuo. Conceição estava sentada na cama, olhando pela janela. Aos 41 anos, ela conservava a mesma postura elegante que Rafael lembrava, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma confusão jovem que contrastava com a maturidade que ele associava a ela. Seus cabelos castanhos estavam mais curtos, cortados pelos médicos após a cirurgia, e ela usava um pijama hospitalar azul claro que a fazia parecer vulnerável. Conceição? Dr. Carvalho chamou suavemente. Ela se virou e seu rosto se iluminou com um sorriso que Rafael reconheceu imediatamente. O mesmo sorriso caloroso que ela oferecia todas as manhãs quando chegava para trabalhar em sua casa. Doutor Henrique, disse ela alegremente. Mas sua expressão mudou quando notou as outras pessoas. Seus olhos percorreram Rafael com reconhecimento confuso, depois se fixaram nos gêmeos.
Conceição, você se lembra do senhor Rafael Montenegro? Perguntou o médico cuidadosamente. Claro, ela respondeu, mas havia incerteza em sua voz. O senhor Montenegro, você parece diferente, mais velho? Ela franziu o senho. Que ano é este? 2025, Conceição, Dr. Carvalho disse gentilmente. Não pode ser, ela riu nervosamente. Isso significaria que eu tenho 41 anos? Isso é impossível. Eu tenho 25. Pedro deu um passo à frente, seus olhos cheios de lágrimas contidas. Mãe? Conceição. Olhou para ele com uma mistura de confusão e algo que poderia ser um eco de reconhecimento. Mãe? Querido, acho que você está confundindo pessoas. Eu não tenho filhos. A negação atingiu Pedro como um tapa físico. Ele recuou, tropeçando ligeiramente, e Paulo imediatamente segurou seu braço para apoiá-lo. Mas você parece familiar. Conceição continuou, estudando os rostos dos gêmeos com intensidade crescente. Vocês dois, há algo em seus olhos. Rafael observou a cena com o coração partido. Via Conceição lutando contra algo em sua própria mente, uma batalha entre a lógica racional e uma conexão emocional que transcendia a memória consciente. Posso tocá-los? Conceição perguntou hesitante, estendendo a mão. Pedro se aproximou novamente, permitindo que ela tocasse seu rosto. O momento foi elétrico. Conceição fechou os olhos, suas mãos explorando as feições dele como se estivesse lendo braille. Estranho, murmurou ela. Sinto como se conhecesse suas mãos, como se já tivesse segurado elas antes. Paulo se juntou ao irmão, e Conceição segurou as mãos dos dois gêmeos. Por um momento, Rafael pensou que havia visto uma fagulha de reconhecimento real em seus olhos. Mas então ela soltou as mãos e recuou, confusa. Não entendo, disse ela, lágrimas brotando em seus olhos. Sinto algo aqui, apontou para o peito, mas minha cabeça diz que não é possível. Eu não tenho filhos. Eu seria incapaz de esquecer se tivesse filhos. A ironia cruel da situação não passou despercebida a Rafael. Conceição estava certa. Nenhuma mãe deveria ser capaz de esquecer os próprios filhos. Mas o cérebro humano, em sua tentativa de protegê-la, havia apagado exatamente as memórias mais preciosas de sua vida. Dr. Carvalho sinalizou discretamente que era hora de encerrarem a visita. Conceição precisa descansar, explicou suavemente. Enquanto se despediam, Conceição chamou Rafael de volta. Senhor Montenegro, disse ela, a voz carregada de uma urgência que não conseguia explicar. Esses meninos, eles são importantes, não são? Sinto que são importantes. Muito importantes, Rafael respondeu, sua voz embargada. Então, cuide deles, ela pediu, segurando a mão dele com força surpreendente. Não sei porquê, mas sinto que preciso pedir isso. Cuide deles como se fossem seus próprios filhos. Do lado de fora do quarto, Pedro finalmente desabou em lágrimas. Paulo o abraçou forte, e pela primeira vez desde que os conhecera, Rafael viu o garoto mais controlado também chorar. Ela não lembra da gente, Pedro soluçou. Rafael não tinha palavras de conforto porque não havia conforto possível para aquela situação. Em vez disso, ele se ajoelhou na frente dos dois adolescentes e os puxou para um abraço. O primeiro abraço espontâneo que dera em décadas. Mas ela os ama, disse ele suavemente. Mesmo sem se lembrar, ela os ama. Vocês viram como ela reagiu. O coração dela conhece vocês, mesmo que a mente não consiga acessar isso. Durante a viagem de volta para São Paulo, uma nova dinâmica se estabeleceu entre eles. Rafael não era mais apenas um abrigo temporário ou uma figura de autoridade. Ele se tornara oficialmente e emocionalmente a única família real que os meninos tinham no mundo. E pela primeira vez em sua vida,
Rafael Montenegro descobriu que ser necessário era infinitamente mais gratificante do que ser simplesmente bem-sucedido. Abril trouxe consigo uma intensidade emocional que transformou completamente a dinâmica da cobertura no Itaim Bibi. Após o retorno de Belo Horizonte, Pedro havia se fechado em seu mundo artístico de forma quase obsessiva, produzindo desenhos com uma melancolia profunda que se refletia em cada traço. Seus retratos da mãe se tornaram mais frequentes e detalhados, como se ele pudesse reconstruir as memórias perdidas através da arte. Paulo, por outro lado, canalizou sua dor para os estudos com uma intensidade que preocupava Rafael. O adolescente passava 18 horas por dia resolvendo equações complexas, como se pudesse encontrar uma fórmula matemática capaz de reverter a amnésia de Conceição. Paulo, você precisa descansar, Rafael disse numa manhã de quinta-feira, encontrando o garoto ainda debruçado sobre livros de cálculo integral na mesa de jantar. São 5 da manhã. Não consigo dormir, Paulo respondeu sem levantar os olhos das equações. Fico pensando na mãe, tentando entender como o cérebro dela conseguiu apagar 15 anos de memórias. Deve haver alguma lógica, algum padrão. Rafael se serviu de café e sentou-se ao lado do adolescente. Os últimos 2 meses haviam mudado sua perspectiva sobre muitas coisas, mas principalmente sobre a natureza da responsabilidade. Ser responsável pelos gêmeos não significava apenas oferecer abrigo, significava entender suas dores, seus medos, suas maneiras únicas de processar trauma. Às vezes, disse Rafael cuidadosamente, não existe lógica para explicar a dor. Às vezes ela simplesmente existe e precisamos aprender a conviver com ela. Paulo finalmente ergueu o olhar, seus olhos vermelhos de cansaço. O senhor já perdeu alguém importante? A pergunta atingiu Rafael de forma inesperada. Ele pensou nos pais que nunca conhecera, na solidão do orfanato, nas décadas de relacionamentos superficiais que havia cultivado para manter distância emocional segura. Sim, admitiu finalmente. Perdi a chance de ter uma família verdadeira. Por muito tempo, achei que isso me protegia. Agora percebo que apenas me deixou incompleto. Pedro apareceu na sala, carregando seu caderno de desenhos e um copo d'água. Seus cabelos estavam bagunçados e ele usava uma das camisetas de Rafael, que havia se tornado o uniforme não oficial dos gêmeos. Não conseguiram dormir também? Perguntou ele, juntando-se aos dois na mesa. Pesadelos, Paulo admitiu. Sonho que a mãe me olha como se eu fosse um estranho. Eu sonho que ela se lembra de tudo, mas não quer nos ver, Pedro acrescentou, abrindo seu caderno numa página com um retrato particularmente emotivo de Conceição sorrindo. Rafael observou os 2 adolescentes e sentiu uma determinação crescer em seu peito. Eles precisavam de mais que abrigo temporário. Precisavam de estabilidade real, de uma base sólida para reconstruir suas vidas. E ele precisava tomar decisões legais que oficializassem uma situação que já havia se tornado emocional e permanente em seu coração. Temos que conversar sobre algumas coisas práticas, disse ele, adotando o tom de voz que usava para reuniões importantes. A situação de vocês aqui precisa ser formalizada. Os gêmeos se entreolharam com aquela comunicação silenciosa familiar, mas desta vez, Rafael percebeu ansiedade real em suas expressões. Vai nos mandar embora? Pedro perguntou, sua voz pequenininha. Pelo contrário, Rafael respondeu firmemente. Vou procurar um advogado para iniciar o processo de guarda temporária e, eventualmente, se vocês quiserem, adoção legal. A palavra adoção pairou no ar como uma promessa e uma transformação simultâneas. Rafael nunca havia pronunciado essa palavra em relação a si mesmo, e o peso de seu significado o surpreendeu. O Senhor quer ser nosso Pai,
Paulo perguntou, incredulidade e esperança misturadas na voz. Quero ser a pessoa responsável por vocês legalmente. Rafael corrigiu cuidadosamente. Quero que tenham segurança, educação, futuro. Quero que nunca mais tenham que bater na porta de estranhos pedindo abrigo. Pedro fechou o caderno e o segurou contra o peito, como se estivesse protegendo algo precioso. E se a mãe se lembrar da gente? E se ela melhorar? Então ela terá 3 pessoas que a amam esperando por ela, em vez de 2. Rafael respondeu. Isso nunca vai substituir o amor de vocês por ela. Vai apenas garantir que tenham uma base sólida, aconteça o que acontecer. O interfone tocou, interrompendo o momento íntimo. Rafael franziu o senho. Eram 5h30 da manhã. Nenhuma visita era esperada. Atendeu com cautela. Senhor Montenegro, aqui é o porteiro da noite. Tem uma senhora aqui embaixo insistindo para falar com o senhor. Diz que é urgente e que conhece os meninos. Rafael sentiu um frio no estômago. Que senhora? Ela não quis dizer o nome, mas parece bem nervosa. Está chovendo e ela não tem guarda-chuva. Os gêmeos se levantaram automaticamente, movidos por uma apreensão instintiva. Rafael autorizou a subida da visitante e os 3 ficaram esperando no hall de entrada, uma tensão estranha preenchendo o espaço. Quando a porta do elevador se abriu, uma mulher elegante de aproximadamente 45 anos emergiu do compartimento. Ela era alta, magra, com cabelos loiros bem cortados e roupas caras, mas havia algo desesperado em sua postura. Seus olhos azuis percorreram rapidamente o ambiente luxuoso antes de se fixarem nos gêmeos. Pedro, Paulo, disse ela, sua voz tremendo. Meu Deus, como vocês cresceram! Pedro recuou instintivamente, segurando o braço do irmão. Quem é a senhora? A mulher se aproximou, suas mãos estendidas, como se quisesse tocar os meninos. Sou Carolina Mendoza, fui colega de faculdade da sua mãe na USP. Soube do acidente através dos jornais e andei procurando vocês por toda São Paulo. Rafael a estudou com desconfiança. Havia algo ensaiado em suas palavras, algo que não soava completamente verdadeiro. Como soube que eles estavam aqui? Perguntou ele diretamente. Carolina hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Conceição sempre falava do Sr. Montenegro. Quando não conseguia encontrá-los em lugar nenhum, pensei que talvez... A mãe nunca mencionou nenhuma Carolina. Paulo, disse seu tom cético. Claro que não mencionou, Carolina respondeu rapidamente. Perdemos contato há anos, mas quando soube do que aconteceu... Ela parou, como se estivesse lutando com emoções. Vocês são tudo o que sobrou dela para mim. Rafael notou como ela evitava seu olhar direto, como suas mãos tremiam ligeiramente, como escolhia as palavras com muito cuidado. Todo o seu instinto empresarial, treinado para detectar mentiras em negociações, estava disparando alarmes. O que exatamente a senhora quer? Perguntou ele, cruzando os braços. Carolina se endireitou, assumindo uma postura mais formal. Quero oferecer uma casa para estes meninos, um lar adequado, e com uma figura feminina para cuidar deles adequadamente. Eles já têm um lar adequado, Rafael disse friamente. Tem. Carolina riu, mas não havia humor na risada. Senhor Montenegro, com todo respeito, o senhor é um homem solteiro, sem experiência com crianças. Estes meninos precisam de estabilidade familiar real, não da caridade temporária de um empresário rico. O comentário atingiu Rafael como um tapa, principalmente porque ecoava suas próprias inseguranças. Ele realmente podia ser um pai adequado? Estava fazendo isso pelos motivos certos? Ou apenas para preencher um vazio em sua própria vida? Não vamos a lugar nenhum, Pedro disse subitamente, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu todos. O seu Rafael cuida da gente.
Ele nos levou para ver a mãe no hospital, ele nos ajuda com os estudos, ele nos faz sentir seguros, Paulo completou, movendo-se para ficar ao lado de Rafael, numa demonstração clara de lealdade. Carolina observou a dinâmica entre os três com olhos calculadores. Crianças nem sempre sabem o que é melhor para elas, disse ela suavemente. Às vezes, precisam de adultos responsáveis para tomar decisões difíceis. A senhora não é nossa responsável, Paulo disse firmemente, e nem nossa conhecida. A mãe nunca falou de nenhuma Carolina da faculdade. Carolina sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Bem, talvez seja a hora de vocês conhecerem mais sobre a família da sua mãe. Talvez existam coisas que ela nunca contou. A ameaça implícita nas palavras dela fez Rafael dar um passo à frente, posicionando-se protetor entre Carolina e os gêmeos. Acho melhor a senhora se retirar, disse ele, sua voz carregada de autoridade empresarial. Se tem algo legítimo a discutir sobre os meninos, pode procurar meu advogado. Carolina o encarou por um longo momento, como se estivesse avaliando suas opções. Finalmente, ela abriu a bolsa cara e retirou um cartão de visitas. Meu número está aqui, disse ela, estendendo o cartão para Rafael. Quando vocês entenderem que esta situação é mais complicada do que imaginam, me liguem. Depois que ela saiu, um silêncio pesado se instalou no apartamento. Rafael olhou o cartão. Carolina Mendoza, diretora executiva, Fundação Esperança para Menores. Seu Rafael, Pedro disse baixinho. Ela estava mentindo, não estava? Sim, Rafael respondeu sem hesitação. E vamos descobrir por quê. A segunda-feira seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, um clima que espelhava perfeitamente o estado de espírito que pairava sobre a cobertura no Itaim Bibi. Rafael havia passado o fim de semana pesquisando Carolina Mendoza e sua Fundação Esperança para Menores, descobrindo informações que o deixaram profundamente inquieto. A fundação existia legalmente, mas sua reputação era controversa. Várias reportagens investigativas apontavam irregularidades financeiras, crianças removidas de lares temporários sem justificativas claras, e uma rede de influência política que permitia à organização operar com pouca supervisão oficial. Carolina não era apenas uma conhecida da Faculdade de Conceição. Ela era uma mulher poderosa com conexões perigosas. Encontrei algo estranho, Pedro disse durante o café da manhã, mostrando seu notebook para Rafael. Procurei o nome Carolina Mendoza nas redes sociais e, olha isso, na tela aparecia uma foto de 4 anos atrás. Carolina em um evento beneficente, posando ao lado de várias pessoas em trajes formais. No fundo da imagem, facilmente reconhecível, estava Margarete. Minha assistente estava neste evento, Rafael murmurou ampliando a imagem. E ela nunca mencionou conhecer Carolina. Paulo se aproximou, analisando a foto com olhos críticos. Será que é só coincidência? São Paulo é grande, mas o círculo de pessoas ricas é pequeno. Talvez, Rafael disse, mas suas suspeitas se intensificavam. Ou talvez não. O interfone tocou, e a voz de Carlos ecoou pelo sistema. Seu Rafael, a doutora Margarete está subindo. Rafael franziu o senho. Era 7h da manhã de segunda-feira. Muito cedo mesmo para os padrões workaholic de Margarete. Ele fez um sinal para os gêmeos se retirarem para o quarto, mas Pedro balançou a cabeça. Se tem alguma coisa estranha acontecendo, queremos saber, disse ele firmemente. É sobre nós também, Paulo acrescentou. Temos direito de participar. Rafael hesitou, mas reconheceu a maturidade na posição dos meninos. Eles haviam sido forçados a crescer rápido demais e mereciam estar informados sobre situações que afetavam suas vidas. Margarete entrou no apartamento com sua elegância habitual,
Mas Rafael notou uma tensão diferente em sua postura. Ela usava um tailleur azul marinho e carregava uma pasta de couro que parecia mais pesada que o usual. "Bom dia", disse ela, mas sua saudação soou formal demais. Seus olhos percorreram rapidamente a sala, registrando a presença dos gêmeos na mesa de jantar. "Precisamos conversar, Rafael. Sozinhos." "Pode falar aqui", Rafael respondeu, permanecendo de pé. "Pedro e Paulo fazem parte da minha vida agora." O sorriso de Margarete vacilou por um instante. "Muito bem. Na verdade, é sobre isso que vim falar." Ela abriu a pasta e retirou uma série de documentos. "Recebi uma ligação interessante ontem à noite, de Carolina Mendoza, da Fundação Esperança para Menores." Rafael sentiu o estômago apertar, mas manteve a expressão neutra. "E?" "Ela está preocupada com a situação irregular dos meninos. Um homem solteiro abrigando 2 adolescentes sem documentação legal adequada." Margarete espalhou os papéis sobre a mesa de centro. "Isso pode ser interpretado de maneiras muito comprometedoras." Pedro se levantou da mesa, seus punhos cerrados. "Não há nada de errado com o seu Rafael cuidando da gente." "Claro que não, querido", Margarete disse com falsa doçura. "Mas as aparências importam. E legalmente, a situação de vocês é precária." Rafael pegou os documentos e os examinou. Eram formulários oficiais para remoção temporária de menores em situação irregular, já parcialmente preenchidos. "Você trouxe papéis do Conselho Tutelar?" perguntou ele, incredulidade e raiva misturadas na voz. "Carolina tem contatos na Vara da Infância e Juventude." Margarete explicou calmamente. "Ela pode resolver esta situação de forma discreta, sem exposição midiática prejudicial à sua reputação." "Minha reputação?" Rafael repetiu, sua voz subindo uma oitava. "Margarete, você está sugerindo que eu entregue Pedro e Paulo para uma mulher que apareceu do nada com uma história duvidosa?" "Estou sugerindo que você seja prático", ela respondeu, sua máscara de profissionalismo finalmente caindo. "Rafael, você construiu um império baseado em decisões racionais e estratégicas. Esta situação emocional está comprometendo sua capacidade de julgamento." Paulo se aproximou de Rafael, posicionando-se ao lado dele numa demonstração clara de solidariedade. "A gente não quer ir para lugar nenhum. Queremos ficar aqui." "O que vocês querem é irrelevante", Margarete disse friamente. "Vocês são menores de idade. Adultos responsáveis tomam decisões por vocês." A crueldade casual do comentário fez algo explodir no peito de Rafael. Durante 42 anos, ele havia valorizado a racionalidade acima de tudo, mas agora percebia que algumas coisas transcendiam a lógica fria. "Sabe de uma coisa, Margarete?", disse ele, sua voz ganhando uma quietude perigosa. "Você tem razão sobre uma coisa. Esta situação mudou minha capacidade de julgamento." Margarete sorriu, pensando que havia vencido. "Ótimo, então você assina os papéis e..." "Mudou minha capacidade de tolerar pessoas sem coração." Rafael continuou cortando-a. "Durante anos, valorizo sua eficiência profissional. Mas agora vejo que eficiência sem empatia é apenas crueldade organizada." O sorriso de Margarete desapareceu. "Rafael, você não está pensando com clareza." "Estou pensando mais claramente do que nunca", ele respondeu, rasgando os documentos do Conselho Tutelar. "E uma das coisas que vejo com clareza é que você e Carolina Mendoza estão trabalhando juntas." Margarete enrijeceu. "Não sei do que está falando." Pedro puxou o notebook e mostrou a foto do evento beneficente. "Vocês se conhecem há anos. São Paulo é uma cidade pequena para certas classes sociais." Margarete disse, mas havia pânico em seus olhos. "Isso não significa nada." "Significa que vocês planejaram isso."
Rafael disse, as peças se encaixando em sua mente. Carolina aparecer aqui não foi coincidência. Vocês estão tentando me manipular para entregar os meninos. Por quê? Paulo perguntou, sua voz carregada de medo e confusão. Por que fariam isso? Margarete olhou de Rafael para os gêmeos, claramente calculando suas opções. Finalmente, ela se endireitou, assumindo uma postura mais agressiva. Muito bem, disse ela friamente. Já que vocês querem a verdade, vou dar a verdade. Rafael, você se tornou vulnerável, emocionalmente comprometido, distraído. Nos últimos 2 meses, perdi 3 promoções importantes porque você estava cuidando de família, em vez de focando nos negócios. E isso justifica tentar separar uma família? Rafael perguntou incrédulo. Que família? Margarete riu amargamente. Vocês se conhecem há 2 meses. Isso não é família. É um homem rico brincando de herói e 2 crianças aproveitando a situação. Pedro se adiantou, o rosto vermelho de raiva. A gente não está aproveitando nada. A gente ama o seu Rafael. Amor? Margarete zombou. Vocês amam a conta bancária dele, a cobertura luxuosa, a vida fácil que ele oferece? Chega, Rafael disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Margarete, você está demitida. Você não pode me demitir, ela respondeu, mas havia incerteza em sua voz. Eu sei demais sobre a empresa, sobre seus negócios. Sem mim, sem você, vou ser um empresário bem-sucedido com uma família real, Rafael interrompeu. Com você, sou apenas um homem rico, cercado de pessoas que querem usá-lo. Margarete pegou sua pasta, seus movimentos bruscos revelando a raiva que tentava controlar. Você vai se arrepender dessa decisão, Rafael. Quando a novidade passar, quando perceber que está preso a 2 crianças que não são suas, vai se arrepender. Se isso acontecer, Rafael disse calmamente, será problema meu, não seu. Depois que ela saiu, batendo a porta com força, um silêncio tenso preencheu o apartamento. Rafael se sentou pesadamente no sofá, a realidade da situação se instalando. Ele havia perdido sua assistente de confiança, possivelmente criado uma inimiga poderosa, e agora enfrentaria a pressão legal de Carolina e sua fundação. Pedro se aproximou hesitante. Seu Rafael, o senhor realmente nos demitiu a Margarete por nossa causa? Não, Rafael respondeu honestamente. A demiti porque finalmente entendi quem ela realmente é. E porque percebi que algumas coisas são mais importantes que eficiência profissional. Paulo se sentou do outro lado de Rafael. Como família? Como família, Rafael confirmou, puxando os 2 adolescentes para um abraço. Verdadeira família. Pela primeira vez desde a chegada dos gêmeos, Rafael se sentiu completamente certo de suas decisões. Margarete estava certa sobre uma coisa. Esta situação havia mudado sua capacidade de julgamento, mas não a havia comprometido. Havia apenas revelado o que realmente importava. E o que importava estava ali, em seus braços, chamando-o de família. Maio chegou com um frio incomum para São Paulo, e com ele uma série de problemas que testaram os limites da determinação de Rafael Montenegro. A demissão de Margarete havia criado ondas que se espalharam muito além do ambiente corporativo, alcançando corredores de poder que Rafael não imaginava que sua ex-assistente conseguisse acessar. A primeira bomba explodiu numa terça-feira chuvosa, quando o Dr. Carlos Sandoval, o médico aposentado do 45º andar, bateu à porta da cobertura, acompanhado de uma assistente social do Conselho Tutelar. A mulher, uma pessoa séria de meia-idade, chamada doutora Fernanda Alves, carregava uma pasta repleta de formulários e tinha olhos que pareciam radiografar cada detalhe do apartamento. Senhor Montenegro, Dr. Sandoval disse com falsa cordialidade, recebi informações preocupantes sobre a situação irregular de menores de idade residindo em seu apartamento.
Rafael manteve a compostura, embora seu coração estivesse disparado. Pedro e Paulo estavam na escola, mas suas presenças eram evidentes por toda a cobertura. Mochilas escolares no hall, desenhos de Pedro grudados na geladeira, livros de matemática de Paulo espalhados pela sala de estudos. Não há nada irregular, Rafael respondeu calmamente. Estou providenciando a documentação legal adequada. Doutora Fernanda se adiantou, consultando suas anotações. Senhor Montenegro, segundo nossa investigação preliminar, o senhor abriga os menores Pedro e Paulo Silva há 3 meses sem autorização judicial, registro de guarda temporária ou qualquer documentação que legitime essa situação. Eles vieram até mim em situação de emergência, Rafael explicou. A mãe deles está hospitalizada em Belo Horizonte com traumatismo craniano grave. Sim, estamos cientes, a assistente social disse, folheando papéis. Mas o protocolo correto seria encaminhá-los imediatamente ao Conselho Tutelar para avaliação adequada e colocação em família substituta qualificada. Dr. Sandoval sorriu com satisfação mal disfarçada. Compreenda, Montenegro, nada pessoal, mas um homem solteiro, sem experiência familiar, não é o ambiente mais adequado para adolescentes em situação vulnerável. Rafael sentiu a raiva ferver em seu peito. E qual seria o ambiente adequado? Um abrigo temporário onde eles seriam separados? Uma família substituta que não os conhece? Uma instituição especializada? Doutora Fernanda respondeu com frieza profissional. Ou uma família previamente avaliada e certificada para cuidar de menores em risco. Como a Fundação Esperança para Menores? Rafael perguntou, notando um lampejo de reconhecimento nos olhos da assistente social. É uma opção, ela admitiu. Doutora Carolina Mendoza nos procurou oferecendo acolhimento especializado para os meninos. A confirmação das suspeitas de Rafael o atingiu como um soco. Carolina e Margaret não estavam apenas trabalhando juntas. Haviam orquestrado uma campanha sistemática para removê-lo da vida dos gêmeos. Gostaria de ver essa fundação, disse Rafael. Conhecer as instalações, conversar com outras crianças acolhidas. Dr. Sandoval e doutora Fernanda se entreolharam rapidamente. Isso não é necessário, a assistente social disse. A fundação tem todas as certificações exigidas. Tenho certeza, Rafael respondeu, mas sua voz carregava ceticismo. Mesmo assim, como responsável temporário pelos meninos, exijo esse direito. O senhor não é responsável legal, doutora Fernanda corrigiu friamente. Tecnicamente, os meninos estão sob custódia irregular. Podemos removê-los imediatamente. A ameaça pairou no ar como uma guilhotina. Rafael sabia que, legalmente, ela estava certa. Sua situação com Pedro e Paulo era completamente irregular, baseada apenas em circunstâncias humanitárias e vínculos emocionais que não tinham valor jurídico. Quando? Perguntou ele, forçando-se a manter a voz estável. A remoção está programada para sexta-feira, Dr. Sandoval anunciou com satisfação evidente. Isso dá tempo suficiente para os meninos se prepararem psicologicamente. Depois que saíram, Rafael se sentou no sofá onde Pedro e Paulo costumavam fazer lição de casa, sentindo o peso da derrota iminente. 3 dias. Tinha 3 dias para encontrar uma solução legal para uma situação que havia se tornado a coisa mais importante de sua vida. Ligou para seu advogado, Dr. Roberto Mendes, um homem competente que havia lidado com todas as questões corporativas de Rafael ao longo dos anos. Rafael, sinto muito, mas a situação é complicada, Dr. Roberto explicou através do telefone. Para conseguir guarda temporária, precisaríamos comprovar que você é a melhor opção disponível para os meninos.
mas com Carolina Mendoza, oferecendo uma alternativa profissional e considerando que ela tem contatos poderosos na vara da infância, há algo que possamos fazer? Rafael insistiu. Tecnicamente, sim. Se conseguirmos comprovar que a mãe biológica o designou oficialmente como responsável temporário, ou se encontrarmos irregularidades na fundação de Carolina, então é isso que faremos, Rafael disse, sua mente empresarial entrando em modo de solução de problemas. Quando Pedro e Paulo chegaram da escola naquela tarde, Rafael os encontrou na cozinha, preparando o lanche usual de pão com requeijão e suco de laranja. Eles riram de algo que Paulo havia dito, e o som de suas gargalhadas atingiu Rafael como uma punhalada. Em 3 dias, aquele som desapareceria de sua vida. Seu Rafael? Pedro notou sua expressão sombria. Aconteceu alguma coisa? Rafael hesitou, dividido entre protegê-los da verdade e prepará-los para o que estava por vir. Decidiu pela honestidade. Eles mereciam saber. Recebemos uma visita hoje, começou ele sentando-se à mesa da cozinha, do Conselho Tutelar. O sorriso desapareceu do rosto de Paulo. Eles querem nos levar embora? Estão questionando a legalidade da situação de vocês aqui, Rafael admitiu. Temos até sexta-feira para resolver isso. Pedro deixou o sanduíche cair no prato. Para onde eles querem nos levar? Para a Fundação Esperança para Menores. Carolina Mendoza ofereceu acolhimento para vocês. Não! Paulo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Não vamos! Aquela mulher está mentindo sobre conhecer nossa mãe. Eu sei, Rafael disse calmamente. E vamos provar isso. Pedro segurou a mão de Rafael, seus olhos cheios de lágrimas contidas. E se não conseguirmos? E se eles nos levarem mesmo assim? Rafael apertou a mão do garoto, transmitindo toda a determinação que sentia. Não vou deixar isso acontecer. Vocês são minha família agora, e eu protejo minha família. Como? Paulo perguntou, sentando-se novamente. Eles têm a lei do lado deles. Então vamos encontrar uma lei melhor, Rafael respondeu. Ou vamos expor as mentiras deles, mas não vou desistir de vocês. Naquela noite, enquanto os gêmeos tentavam estudar na sala, Rafael trabalhou febrilmente em seu escritório, fazendo ligações para contatos em Brasília, pesquisando precedentes legais, procurando qualquer brecha que pudesse usar. À meia-noite, encontrou algo interessante, um artigo de jornal de 2 anos atrás sobre irregularidades na Fundação Esperança para Menores. O jornalista que havia escrito a matéria, Marcos Ferreira, havia investigado denúncias de maus tratos e desvios financeiros, mas a reportagem havia sido subitamente retirada do ar por pressões legais. Rafael anotou o nome do jornalista. Se havia uma história real por trás das operações de Carolina, alguém tinha que saber. E se existiam irregularidades na fundação, talvez pudesse usar isso para proteger Pedro e Paulo. Eram 2 da madrugada quando finalmente foi para a cama, mas não conseguiu dormir. No quarto ao lado, ouvia os sussurros baixos dos gêmeos conversando. Eles também não estavam dormindo. Pela primeira vez desde que construíra seu império empresarial, Rafael enfrentava uma batalha que não podia vencer apenas com dinheiro ou influência. Era uma luta que exigia algo mais profundo, a disposição de arriscar tudo por amor. E enquanto olhava para o teto escuro, escutando os sons abafados dos meninos que se tornaram seus filhos, Rafael soube que estava disposto a pagar qualquer preço para manter sua família unida. A guerra havia começado, e ele não tinha intenção de perder. Quinta-feira amanheceu com céu limpo pela primeira vez em semanas, mas a claridade do dia não conseguia dissipar a tensão que havia se instalado na cobertura. Rafael havia passado a noite anterior em ligações internacionais, ativando contatos de negócios em Washington e Londres, procurando especialistas em direito internacional da família.
Se o sistema brasileiro não oferecia proteção adequada, talvez pudesse encontrar precedentes em outras jurisdições. Pedro não tocou no café da manhã. Sentado à mesa, com um caderno em branco à sua frente, ele segurava o lápis sem conseguir desenhar nada. Pela primeira vez desde que chegara, sua criatividade havia sido completamente bloqueada pelo medo. Paulo, por sua vez, tentava resolver exercícios de cálculo diferencial, mas seus números estavam completamente errados. As equações que normalmente fluíam de sua mente como música, agora pareciam hieróglifos incompreensíveis. Temos menos de 24 horas, Paulo murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Não, Rafael corrigiu firmemente. Temos exatamente o tempo necessário para resolver isso. O interfone tocou às 9h em ponto. Era o jornalista Marcos Ferreira, que havia concordado em encontrar Rafael após uma conversa telefônica tensa na noite anterior. Marcos era um homem de 40 e poucos anos, magro e alto, com olhos inteligentes que pareciam estar sempre procurando a próxima história. Carregava uma mochila gasta e um gravador antigo, ferramentas de um profissional que havia aprendido a ser cauteloso em suas investigações. Senhor Montenegro, disse ele, apertando a mão de Rafael com firmeza. Quando me ligou falando sobre a Fundação Esperança, pensei que fosse algum tipo de pegadinha. Por quê? Rafael perguntou, guiando-o para a sala. Porque há 2 anos tentei expor essa organização e quase perdi minha carreira no processo, Marcos explicou, tirando um notebook da mochila. Carolina Mendoza tem conexões que chegam até Brasília. Quando minha matéria saiu, recebi ligações de advogados, ameaças veladas, pressão dos editores. Pedro e Paulo se aproximaram, curiosos, mas cautelosos. Marcos os observou com interesse profissional. Estes são os meninos? Perguntou ele. Os que Carolina quer resgatar? Somos Pedro e Paulo. Pedro se apresentou educadamente. E não precisamos ser resgatados de nada. Marcos sorriu pela primeira vez desde que chegara. Posso fazer algumas perguntas para vocês, para entender melhor a situação? Durante a hora seguinte, o jornalista entrevistou os gêmeos com uma gentileza que contrastava com sua aparência séria. Fez perguntas sobre suas vidas com Conceição, sobre como chegaram até Rafael, sobre seus planos para o futuro. Pedro até conseguiu esboçar alguns desenhos enquanto falava, sua criatividade lentamente retornando. Interessante, Marcos murmurou, fazendo anotações. A história de vocês não se encaixa no padrão usual das crianças que Carolina resgata. Que padrão? Rafael perguntou. Marcos abriu seu notebook e mostrou uma pasta digital repleta de documentos. Carolina Mendoza se especializa em casos que envolvem famílias ricas. Sempre há um homem bem-sucedido financeiramente que de alguma forma se torna responsável temporário por crianças. E sempre há uma campanha sistemática para removê-las. Ela faz isso frequentemente? Paulo perguntou, sua mente matemática procurando padrões. Nos últimos 5 anos, 16 casos similares, Marcos confirmou. Em todos eles, as crianças foram removidas e colocadas na fundação de Carolina, e em todos eles houve subsequentes doações voluntárias substanciais dos homens envolvidos. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Doações. Entre 500 mil e 2 milhões de reais cada uma, Marcos disse, mostrando planilhas financeiras. Oficialmente eram contribuições caridosas. Extraoficialmente. Chantagem, Rafael completou. Exato. Carolina remove as crianças, causando trauma emocional imenso nos adultos que se apegaram a elas. Então oferece visitas supervisionadas e programas de reintegração gradual, em troca de doações generosas. Pedro pareceu confuso. Mas por que ela faria isso? As crianças não são objetos. Para Carolina são. Marcos disse com tristeza. Ela encontrou uma forma de monetizar o amor.
Identifica homens solitários que se apegam a crianças em situação vulnerável. Depois usa esse apego como arma financeira. Rafael se levantou e caminhou até a janela, sua mente processando as implicações. E as autoridades? O conselho tutelar não vê o padrão? Carolina tem conexões poderosas, Marcos explicou. Políticos que receberam doações de sua fundação, juízes que participam de eventos beneficentes que ela organiza, assistentes sociais que conseguiram promoções depois de trabalhar com ela. Como a doutora Fernanda Alves, Rafael disse, lembrando-se da mulher que havia visitado seu apartamento. Exatamente. Fernanda foi promovida a supervisora regional 6 meses depois de trabalhar no primeiro caso de Carolina. Paulo se aproximou de Rafael, sua expressão determinada. Então temos que expor isso. Temos que contar para todo mundo o que ela está fazendo. Não é tão simples, Marcos disse gentilmente. Tentei isso há 2 anos. Carolina tem advogados excelentes e muito dinheiro para processos por difamação, sem provas irrefutáveis. Que tipo de provas? Rafael perguntou, sua mente empresarial já trabalhando em possíveis soluções. Documentação interna da fundação mostrando o esquema. Gravações de Carolina admitindo o plano. Testemunho de funcionários dispostos a quebrar acordos de confidencialidade. Rafael pensou por um momento. Depois pegou seu telefone. Marcos, você teria coragem de tentar essa história novamente? Com apoio financeiro adequado para se proteger legalmente? Claro, o jornalista respondeu imediatamente. Mas precisaríamos de acesso à fundação e Carolina jamais permitiria isso. Um sorriso lento se formou no rosto de Rafael. E se ela permitisse sem saber? Como assim? Rafael olhou para Pedro e Paulo, que o observavam com expectativa crescente. Carolina quer que eu doe dinheiro para ela, certo? Que tal se eu oferecesse uma doação tão substancial que ela não pudesse recusar? Uma doação que exigisse uma visita pessoal às instalações para avaliação? Isso seria perigoso, Marcos alertou. Se ela suspeitar, não vai suspeitar, Pedro disse subitamente, seus olhos brilhando pela primeira vez em dias. Porque vai ser real. Como assim? Paulo perguntou. Pedro abriu seu caderno e começou a desenhar rapidamente. Um esboço de um prédio institucional com crianças nas janelas. A gente vai para a fundação, de verdade, e documenta tudo de dentro. Absolutamente não, Rafael disse imediatamente. Não vou colocar vocês em perigo. Seu Rafael, Paulo disse calmamente, nós já estamos em perigo. Amanhã eles vêm nos buscar de qualquer jeito. Pelo menos assim temos uma chance de lutar. Rafael olhou para os 2 adolescentes, sua família improvável que havia se tornado a coisa mais preciosa de sua vida, e viu determinação adulta em rostos ainda jovens. Eles estavam dispostos a arriscar tudo para permanecerem juntos. Teria que ser muito bem planejado, ele disse lentamente, e muito perigoso. As melhores coisas da vida são, Pedro respondeu, continuando a desenhar. Você nos ensinou isso. Marcos os observava com admiração crescente. Se realmente fizerem isso, se conseguirem evidências de dentro da fundação, podemos acabar com isso de uma vez por todas, Rafael completou. Não apenas para nós, mas para todas as famílias que Carolina destruiu. Enquanto o sol de maio iluminava São Paulo lá fora, os 4 elaboraram um plano que era ao mesmo tempo ousado e desesperado. Era sua única chance de manter a família unida e talvez de salvar outras crianças do esquema cruel de Carolina Mendoza. A batalha final estava prestes a começar. Sexta-feira, 6 da manhã. A luz dourada do amanhecer paulistano entrava pelas janelas panorâmicas da cobertura, mas Rafael Montenegro não havia dormido 1 minuto sequer. Sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café frio entre as mãos,
Ele revisava mentalmente cada detalhe do plano que havia sido cuidadosamente elaborado nas últimas 16 horas. Pedro e Paulo estavam no quarto, oficialmente, se arrumando para o que seria apresentado como sua transferência voluntária para a Fundação Esperança para Menores. Mas Rafael sabia que eles estavam, na verdade, se preparando para a missão mais perigosa de suas jovens vidas. O telefone tocou às 6h30 em ponto. Era Dr. Roberto Mendes, seu advogado, com notícias que mudaram completamente o jogo. "Rafael, você precisa sentar", disse a voz tensa do advogado. "Consegui acesso aos arquivos hospitalares de Conceição através de uma ordem judicial de emergência e encontrei algo extraordinário." Rafael se endireitou na cadeira, seu coração acelerando. O que descobriu? Conceição recuperou a consciência na madrugada, completamente. Todas as memórias voltaram de uma vez, como se uma represa tivesse se rompido. E Roberto, ela está desesperada para ver os filhos. A revelação atingiu Rafael como um raio. Ela se lembra de tudo? Mais que isso, ela contou aos médicos sobre uma conversa que teve comigo há 3 anos, quando pediu demissão. Uma conversa que nunca registramos oficialmente, mas que agora tem imenso valor legal. Que conversa? Conceição me procurou 2 dias antes de sair da empresa. Disse que estava preocupada com o futuro dos gêmeos, caso algo acontecesse com ela. Pediu para eu redigir um documento designando você como tutor legal em caso de emergência. Rafael quase deixou o telefone cair. "Esse documento existe?" "Sim, está arquivado em meu escritório há 3 anos. Conceição assinou, reconheceu firma, mas nunca quis que você soubesse. Disse que não queria incomodar um homem tão ocupado com responsabilidades que não eram dele." Lágrimas inesperadas brotaram nos olhos de Rafael. Conceição havia pensado nele como guardião de seus filhos 3 anos atrás, muito antes de qualquer emergência. Ela havia confiado nele de uma forma que ele jamais imaginara. "Isso muda tudo legalmente?" perguntou ele. "Muda tudo. Com esse documento e com o testemunho da própria Conceição, você tem base legal sólida para a guarda temporária imediata. Carolina Mendoza não tem mais argumentos." Rafael ouviu passos no corredor e se virou para ver Pedro e Paulo se aproximando da cozinha. Eles usavam as roupas mais simples que possuíam, jeans desbotados e camisetas básicas, tentando parecer vulneráveis para Carolina. Mas havia determinação férrea em seus olhos jovens. "Era o advogado?" Pedro perguntou. Rafael desligou o telefone e olhou para os 2 adolescentes que havia aprendido a amar como filhos. "Tenho notícias. Sua mãe acordou. Completamente. Ela se lembra de tudo." Reação dos gêmeos foi instantânea e intensa. Pedro deixou escapar um grito de alegria e Paulo se dobrou, como se tivesse recebido um soco no estômago, mas um soco de puro alívio. Eles se abraçaram, chorando e rindo simultaneamente. "Ela quer nos ver?" Paulo perguntou entre as lágrimas. "Quer", Rafael confirmou. "E mais que isso, ela havia deixado um documento legal designando-me como responsável por vocês em caso de emergência. Isso muda completamente nossa situação legal." Pedro enxugou os olhos, mas sua expressão permaneceu séria. "Isso significa que não precisamos mais ir para a fundação?" "Tecnicamente não", Rafael respondeu. Mas ainda queremos ir", Paulo completou, compreendendo imediatamente, "para esposar Carolina e salvar outras crianças." Rafael assentiu. "Agora temos uma rede de segurança legal, mas também temos a oportunidade de acabar com isso definitivamente." O interfone tocou às 8h em ponto. Era Carolina Mendoza, chegando com uma comitiva que incluía doutora Fernanda Alves, 2 seguranças particulares disfarçados de assistentes sociais e um motorista de van escolar. Carolina
Entrou no apartamento como se fosse sua proprietária, vestindo um tailleur caro e carregando uma pasta de couro italiana. Seu sorriso era frio e calculado, como o de um predador que finalmente capturara sua presa. "Bom dia, Rafael", disse ela, usando o primeiro nome com familiaridade forçada. "Espero que tenha tido tempo para refletir sobre nossa conversa anterior." "Tive", Rafael respondeu calmamente. "E cheguei à conclusão de que você está certa." A surpresa genuína que passou pelo rosto de Carolina foi quase cômica. "Estou. Os meninos precisam de um ambiente profissional, estruturado", Rafael disse, forçando relutância em sua voz. "Eu não tenho experiência adequada para cuidar deles apropriadamente." Pedro e Paulo representaram suas partes perfeitamente. Pedro segurou a mão do irmão e baixou a cabeça, fingindo tristeza e resignação. Paulo abraçou discretamente Rafael, sussurrando "obrigado por tudo", alto o suficiente para Carolina ouvir. "Muito sensato", Carolina disse, mas havia desconfiança em seus olhos. "E quanto à compensação pelos custos de acolhimento especializado?" "Ah, sim", Rafael respondeu, como se tivesse esquecido. "Preparei uma doação inicial de R$ 500.000, mas gostaria de conhecer as instalações pessoalmente antes de finalizar a transferência." Os olhos de Carolina brilharam com ganância mal disfarçada. "Claro, seria um prazer mostrar nossa fundação. Temos orgulho do trabalho que fazemos." "Perfeito", Rafael disse. "Seguirei vocês em meu carro." Durante a viagem até a fundação, localizada em uma área industrial de Guarulhos, Rafael manteve contato constante com Marcos Ferreira, através de um fone Bluetooth. O jornalista estava posicionado do lado de fora do complexo com equipamento de gravação de longo alcance. A Fundação Esperança para Menores era um prédio de 3 andares que tentava parecer acolhedor, mas falhava miseravelmente. As paredes eram pintadas em tons pastéis desbotados, havia grades decorativas nas janelas, e o jardim frontal parecia artificial demais para ser reconfortante. Carolina os guiou através de corredores que cheiravam a desinfetante e medo. As crianças que encontravam pelo caminho pareciam bem alimentadas e vestidas adequadamente, mas havia algo apagado em seus olhos, como se a esperança tivesse sido cuidadosamente extraída de suas almas. "Como funciona exatamente o processo de reintegração familiar?" Rafael perguntou, enquanto passavam por uma sala de recreação onde adolescentes assistiam televisão em silêncio absoluto. "Ah, é muito gradual", Carolina explicou, guiando-os para seu escritório no 2º andar. "Primeiro, a criança precisa se adaptar completamente ao nosso ambiente. Depois, avaliamos se há realmente vínculos saudáveis com a família anterior. Muitas vezes, descobrimos que o que parecia amor era apenas dependência emocional inadequada." Pedro fingiu tropeçar e discretamente ativou o aplicativo de gravação em seu telefone, escondido no bolso. Paulo usou sua habilidade com números para memorizar cada detalhe da estrutura do prédio. Quantos quartos, quantas crianças, quantas saídas de emergência. No escritório de Carolina, Rafael fingiu revisar contratos de doação enquanto ela explicava seu método revolucionário de cuidado infantil. Sem perceber, ela estava confessando detalhes de seu esquema para um telefone que gravava cada palavra. "A verdade é que muitos desses homens ricos desenvolvem apegos inapropriados às crianças", Carolina disse, relaxando conforme percebia que Rafael estava assinando os documentos. "Eles tentam preencher vazios emocionais usando menores vulneráveis. Nosso trabalho é quebrar essas dependências inadequadas." "E as doações?" Rafael perguntou casualmente. "Bem", Carolina sorriu, "homens que realmente se importavam com as crianças sempre encontram formas de continuar apoiando seu bem-estar. É surpreendente como a generosidade aumenta quando há motivação emocional adequada.
Era exatamente o que precisavam. Carolina havia acabado de admitir seu esquema de chantagem emocional em gravação digital de alta qualidade. Tenho mais uma pergunta, Rafael disse, levantando-se. Qual é sua taxa de reintegração familiar bem-sucedida? Nossa filosofia é que as famílias biológicas nem sempre são as melhores opções. Carolina começou, mas parou quando Rafael sorriu. Que interessante, ele disse, porque acabei de receber uma ligação do Hospital São Rafael. A mãe dos meninos acordou completamente do coma. Ela se lembra de tudo e quer ver os filhos imediatamente. A mudança na expressão de Carolina foi dramática. O sorriso calculado desapareceu, substituído por pânico mal disfarçado. Isso não muda nada, ela gaguejou. Os meninos já estão sob nossa custódia legal. Na verdade, Rafael continuou, retirando documentos de sua pasta. A mãe deles havia deixado um documento designando-me como tutor legal em caso de emergência. Documento esse que foi validado por ordem judicial 1 hora atrás. Pedro e Paulo se levantaram simultaneamente, suas representações de vulnerabilidade evaporando. Paulo mostrou seu telefone ainda gravando. Conseguimos tudo, disse ele com satisfação. Cada palavra sobre como a senhora manipula famílias e chantageia pessoas ricas. Carolina recuou, sua máscara de profissionalismo finalmente caindo completamente. Vocês não podem usar isso. É gravação sem consentimento. Na verdade, podem, disse uma nova voz da porta do escritório. Marcos Ferreira entrou com 2 policiais federais e um promotor público. Quando há suspeita de crimes contra menores, as leis de gravação se tornam mais flexíveis. O que se seguiu foi um turbilhão de prisões, confisco de documentos e o início de uma investigação federal que desmantelaria todo o esquema de Carolina Mendoza. 3 horas depois, Rafael estava dirigindo de volta para São Paulo com Pedro e Paulo no banco traseiro. Livres, seguros e, finalmente, verdadeiramente em casa. Seu Rafael? Pedro disse quando entravam na cidade. Sim. A gente pode parar no hospital em Belo Horizonte no caminho. Queremos ver nossa mãe. Rafael sorriu, olhando os 2 adolescentes pelo espelho retrovisor. Sua família escolhida, sua alegria inesperada, seus filhos do coração. Claro, disse ele, afinal, ela quer conhecer oficialmente o homem que está cuidando de seus meninos. Enquanto dirigiam pela Via Dutra em direção a Minas Gerais, o sol de fim de tarde pintava o céu de dourado. Pela primeira vez em meses, Rafael Montenegro se sentia completamente em paz. Sua vida havia sido virada de cabeça para baixo por 2 adolescentes encharcados batendo à sua porta uma noite chuvosa. E não mudaria nada, nem um único detalhe, dessa revolução maravilhosa que transformara um homem rico e solitário em pai de família. 2 anos depois, Pedro havia ganhado uma bolsa integral para estudar arquitetura na Universidade de São Paulo, seus desenhos evoluindo para projetos revolucionários de habitação social. Paulo cursava engenharia na mesma universidade, trabalhando em projetos de tecnologia aplicada à medicina neurológica, inspirado pela experiência da mãe. Conceição havia se recuperado completamente e trabalhava como coordenadora de um centro de reabilitação para vítimas de traumatismo craniano. Ela morava em um apartamento próprio no mesmo prédio de Rafael, mantendo sua independência, mas permanecendo parte integral da família recomposta. Rafael havia mudado a estrutura de sua empresa, implementando políticas de trabalho flexível que permitiam aos funcionários priorizarem família quando necessário. Montenegro Holdings se tornara referência em responsabilidade social corporativa, especialmente em programas de proteção à infância. E na cobertura do Itaim Bibi, agora havia 3 quartos ocupados, risadas constantes, discussões animadas sobre arte e ciência, e o aroma de feijoada nos domingos.
exatamente como Rafael sempre sonhara secretamente que um lar deveria ser. Às vezes, as melhores famílias são aquelas que construímos por escolha, não por acaso. E o amor verdadeiro pode bater à nossa porta numa noite chuvosa, na forma de dois meninos encharcados procurando abrigo. A vida de Rafael Montenegro havia sido transformada para sempre, e ele não mudaria nem um segundo dessa linda revolução.